Graça e paz a todos. Venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. Palavra de hoje que vai edificar bastante, tanto o meu e tanto o seu coração. Mas antes de entrar na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para chegar mais notificações, mais vídeos para vocês. Também seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Então vamos para a palavra do Senhor, que hoje se encontra no livro de João, no capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. De cada uma lavava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e elas as encheram totalmente. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Palavra de Deus muito abençoada. Então, essa palavra veio ao meu coração para falar sobre o que? A bebida alcoólica. Então, já começamos com essa palavra que é bastante comentada entre as pessoas que fazem essa prática da bebida alcoólica. As pessoas falam que Jesus transforma a água em vinho, então nós podemos tomar vinho, bebida alcoólica. Então, na palavra de Deus, eu li agora, então iremos meditar. Percebemos que aquele que era o provador dos vinhos, aquele que era especialista em provar vinho, ele fala que aquele vinho era melhor do que os outros, que o noivo tinha oferecido o vinho depois, porque na cultura judaica, primeiro servia o vinho bom, para que depois ele servisse o vinho ruim. E o mestre que provou esse vinho, o provador de vinho, chega ao noivo e fala que o noivo deixou para trazer o vinho bom depois. Só que aquele vinho, Jesus tinha transformado a água em vinho. E Jesus pediu que enchesse as talhas. As talhas eram feitas de pedras e eram trabalhadas para se colocar água. Então, os serventes, os que serviam, eles levaram para aquele provador de vinho, levaram água. E Jesus fez esse milagre. Então percebemos aqui que há vários pontos. Primeiro, vamos começar do início. Que falta vinho naquele casamento. E Jesus e seus discípulos foram convidados para estar naquele ambiente. E quando falta o vinho, a mãe de Jesus chega até Jesus e fala que tinha faltado vinho. E Jesus pergunta e depois continua as suas palavras. Jesus estava se referindo com essas palavras que estava se referindo à sua morte de cruz, que ainda não tinha chegado. Quando Jesus fala assim: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus aqui estava se referindo ao que? A sua morte de cruz, que ainda não tinha chegado. Então percebemos aqui que Jesus aqui está se referindo sobre
a sua morte de cruz, que não tinha chegado ainda aquele momento. E logo depois, Jesus transforma a água em vinho. Então, nós temos outros versículos também que acrescenta, fortalece que sobre a bebida alcoólica, que não devemos, nós seguidores de Cristo, estar consumindo. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, fala sobre a ceia, o pão e o cálice. O porquê eu fui nessa palavra? Porque aqui está falando sobre vinho. E vinho, uma observação, vinho, ele é o quê? Ele é associado ao sangue de Jesus Cristo. Assim como o pão representa o corpo sagrado de Jesus. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, aqui está sendo escrito sobre o pão e o vinho, sobre o pão e o cálice, que estão ali representando o sangue e o corpo de Cristo. Então, aqui o vinho, ele está associado ao quê? Ao sangue de Jesus. Por isso que Jesus aqui fala que ainda não era chegada a hora dele. Por quê? Porque sua mãe foi falar o quê? Que tinha faltado vinho. Então bate aqui que o vinho, ele está associado com o sangue de Jesus. Então, Jesus fala essas seguintes palavras porque não tinha chegado a hora, porque o sangue dele deveria ser derramado, que era o quê? O símbolo do quê? Do vinho. Por isso que Jesus fala essas palavras. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai falar que ser sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário está ao derredor, rugindo como leão. Aqui, ser sóbrio e vigilante. Ser sóbrio é zero álcool. Ser sóbrio não tem que ter nenhuma gota de álcool. Por quê? Porque o álcool, ele é uma porta que abre todas as outras. Por que eu estou falando isso? Porque tem histórias de vidas que o álcool prejudicou. O álcool abre a porta das drogas. O álcool abre a porta da prostituição. O álcool abre várias outras portas. Portas da agressão. Então, abre portas da destruição o álcool. E aqui Pedro vai dizer ser sóbrio e vigilante. Ser sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário está ao derredor, rugindo como leão. Então, aqui nós percebemos que nós temos que ser sóbrios, e sóbrios é zero álcool. Muitas pessoas vão dizer, não, eu posso beber um pouco e é só eu não fugir do controle. Mas não tenha esse que não fuja do controle. Ele pode se segurar em um momento, mas vai chegar um momento que ele vai ser o causador de destruição. Porque ele não vai estar dominando a si mesmo. Por quê? Porque as portas abertas a partir do álcool. E não vai ter muitas pessoas que têm aquele argumento, eu sei beber. Não tenha isso que saiba. Ele pode saber em algum momento, só que vai chegar um momento que irá acontecer uma tragédia, uma coisa ruim. Aquele hábito pode virar vício, e esse vício causa destruição. Então, Lucas capítulo 1, versículo 15 vai dizer que antes de João Batista ser gerado, de João Batista ser gerado, o anjo já estava falando para o pai de João Batista, Zacarias, que antes de João Batista ser gerado do ventre da esposa do varão, o anjo já estava falando que João Batista ia ser grande diante do Senhor e que ele não beberia vinho e nem beberia também bebida forte, e ele seria cheio do Espírito Santo de Deus já no ventre materno de sua mãe. Então nós percebemos que para ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós não deveremos beber nem vinho e nem bebida forte nenhuma. Só liga aquilo que nós já estamos falando aqui na palavra. Ser sóbrio e vigilante. Já fala sobre o quê? Sobre a observação do vinho que está associado sobre o sangue de Jesus.
Então aqui já está esclarecendo aqui para ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Não tem que beber vinho. Não tem que chegar e beber bebida forte nenhuma. Aí muitos vão dizer, mas Jesus bebeu vinho. Vou chegar e vir com esse argumento. Jesus, você é Jesus? Eu sou Jesus? Não. Jesus comeu em meio aos pecadores. Mas procura na palavra do Senhor onde está dizendo que os discípulos ou que os apóstolos comeram, estiveram na roda dos escarnecedores. Que os apóstolos estiveram na mesa dos pecadores. Os apóstolos estiveram na mesa dos pecadores. Mas aqueles pecadores que chegaram ao arrependimento, aqueles que se arrependeram, os pecadores perdoados. E Jesus, naquela mesa, Jesus estava com as pessoas que tinham pecado. E eles estavam sendo perdoados pelos seus pecados. Então eram pecadores arrependidos. E dando continuidade aqui na mensagem. Então, João Batista, o anjo disse que ele não ia beber nem vinho, nem bebida forte. E que ele ia ser grande diante do Senhor. E além disso, ele ia ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então já deixa bem claro para todos que para ser cheio do Espírito Santo do Senhor, nós não temos que beber vinho e nem beber bebida forte. Aí nós seremos grandes diante do Senhor e nós seremos cheios do Espírito Santo do Senhor. Nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aí só concretiza mais ainda aquilo que estamos falando, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E uma delas é a bebida alcoólica. Não convém, porque é destruição, é porta para destruição. Ali é um espaço que nós estamos dando para o inimigo. Tem casos que a pessoa não bebeu nenhuma bebida alcoólica e ela está sã, normal. Mas a partir do momento que ela toma o primeiro copo de bebida, ela se transforma. Ela já reage de uma forma diferente. Então quer dizer que alguém ali chegou. E tem relatos. Eu tenho irmãos que são assim. Irmãos que a partir do momento que não bebe nada de álcool, é uma pessoa. Mas a partir do momento que coloca uma bebida na boca, já se transforma. Já se transforma de uma forma que você já vê que aquela pessoa não está sozinha. Aquela pessoa ali está acompanhada de quê? Do Espírito Santo, que não é. Mas se não está acompanhado, cheio do Espírito Santo, então quem é que está ali? Nós percebemos que é o inimigo. Nós temos o discernimento. Para quem tem um discernimento, já chega e já vê quem está naquela pessoa. Então a bebida é portas para várias outras, que leva tudo a um caminho só, a destruição. Que leva tudo a um caminho só, a perdição. Ao caminho que vai sendo levado para o caminho que? Para sofrer. Sofre filho, sofre mulher, por conta da bebida. Então, e aqui vai acrescentar que, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu não tenho que deixar me dominar por nada que desagrada ao Senhor. Se aquilo me leva à destruição, se aquilo me leva à destruição do meu lar, se aquilo leva, se o marido bebe, e quando ele bebe, ele bate na esposa, ele agride o filho, ele quebra tudo dentro de casa, é destruição. Tem aquele filho que bebe, que destrói, que traz destruição na família. Tem mulher também que bebe e leva destruição e destrói o seu lar.
Então a bebida é sempre uma porta para todas as outras que vai levar à destruição. Se nós formos olhar na palavra do Senhor, tem vários acontecimentos que foi a bebida o início. Começamos lá de Noé. Noé amaldiçoou seu filho por conta de quê? Da bebida. Noé estava nu por conta da bebida. E Noé não sabia que aquilo ali iria o embriagá-lo. Então, acontecimentos de Ló. As filhas de Ló o embriagou. Chegou e deu vinho, deu bebida para deixar ele sem que ele estivesse em sã consciência. Para o quê? Para cometer o ato que foi. Então, tem vários acontecimentos que nós vemos na palavra do Senhor de destruição por conta da bebida. E nós podemos enxergar que a bebida só nos leva o quê? A destruição. A bebida só nos causa dor. Então, fica essa palavra para o meu e para o seu coração. O meu coração está bastante fortalecido, porque pessoas da minha família sofrem por conta da bebida. Pessoas que estão no meu meio sofrem por conta da bebida. Sofrem por conta da bebida alcoólica, que é a destruição. Eu tenho um testemunho disso, da bebida, de pessoas perto, pessoas da minha família, que os lares, quando essas pessoas bebem, se transforma um lar de destruição. É um lar que não exala a presença do Senhor, e sim exala a presença do inimigo, porque ali é uma porta que cada um, quando consome essa bebida alcoólica, ela abre. Então é essa palavra para o meu e para o seu coração. Então que Deus possa te abençoar poderosamente e grandemente, que o Senhor Deus continue ministrando em seu coração essa palavra que hoje está sendo ministrada, porque me fortaleceu bastante e creio que vai te fortalecer também. Seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando esse vídeo para mais pessoas, porque muitas pessoas que estão passando por aí, que estão sendo escravas da bebida alcoólica, precisam ouvir esse vídeo. E Jesus pode libertar você desse vício, mesmo que você não consiga. Mas eu sirvo a um Deus vivo, um Jesus Cristo, que Ele está vivo e Ele pode te libertar dessa prisão que é a bebida. Então busque a Jesus, que Ele vai te libertar. E faça do seu lar um lar de adoração ao Senhor, um lar que exala a presença. Lembre-se que nós somos o templo do Espírito Santo, e o templo sempre tem que estar limpo, para o Espírito Santo estar exalando dentro de nós a sua presença. Então, deixa o Espírito Santo limpar o templo que é você. Não contamine o templo que é você, que é eu, que é você, com as coisas que não agradam ao Senhor, com as coisas que vai levar-nos à destruição. E o Senhor Jesus pode libertar qualquer um de qualquer vício. Jesus é o Todo-Poderoso. Toda a autoridade foi dada a Jesus, tanto nos céus, na terra e embaixo da terra. Então essa palavra para o meu e para o seu coração. Lembra a todos vocês que curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. E lembre-se, você é o templo do Espírito Santo.